pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Mãe Podcast. Eu sou a Bel Nobre, que estou aqui com a minha amiga, minha parceira, minha irmã, Nath Granado, né, Nath? É isso aí, gente, mais um episódio especial para vocês. Hoje a gente tem uma mulher incrível aqui na nossa frente, temos muito que conversar com ela. Sem mais delongas, já vou fazer a apresentação, porque a gente, inclusive, quer apresentá-la de uma forma diferente aqui para vocês. Olha só, ela é administradora de empresa, com mais de 30 anos de experiência no mundo corporativo. Hoje ela atua como consultora de imagem e estilo comportamental, visagista, especialista em coloração pessoal e também é a nossa consultora de imagem aqui do O Mãe Podcast, Eli Mazzali. Ai, gente, que delícia estar aqui. Estamos muito felizes. Né? Antes de qualquer coisa. Estão maravilhosos, estão maravilhosos. A gente quer saber se vocês estão gostando dos nossos looks, dos nossos acessórios. Trouxe um brilho pro nosso O Mãe Podcast, Sim. porque a mulherada gosta o quê? De se sentir bem, feliz, animada, e não tem como. Essa mulher aqui tem uma experiência e a gente quer saber tudo sobre você, Eli. A gente adora seu trabalho, estamos muito felizes com essa parceria que a gente está fazendo aqui, trazendo brilho para nós, para a mulherada também. E para começar, quem é a Eli Mazzali? Mulher, mãe e vovó. Tem noção que essa mulher é vovó? Pois é. Nath, eu costumo dizer que eu sou a minha história. Eu carrego uma bagagem muito grande, assim, eu já passei por tantas coisas que a minha vida se resume nas minhas histórias e escolhas que eu tive que fazer. Então eu saí para trabalhar aos 12 anos, escondida do meu pai, não podia contar. Saí de casa aos 17 para estudar, com 19 eu fui mãe, casei. Tenho 2 filhos e, consequência disso, eu tenho 3 netos, lindos, maravilhosos. Então, eu defendo o belo, eu defendo a beleza que organiza, que deixa você empoderada, com uma autoestima elevada. Eu acho que é isso que me deixa feliz, sabe? Nessa jornada da minha vida, é o que me define. Então, eu sou a construção da minha história. E ele, fala um pouquinho, antes de você chegar a ser essa consultora maravilhosa que você foi do corporativo, né? Como que era para você essa experiência? Como foi essa experiência do corporativo? O corporativo surgiu, né? Lá com os meus 18 anos, eu tive que fazer essa escolha, o que eu ia estudar, né? Então eu fiz administração de empresas e logo já ingressei no mercado corporativo, foi muito rápido. Na época dos anos 90, a gente tinha uma facilidade para conseguir um bom trabalho em empresas grandes. Eu acho que era mais fácil do que hoje, né? Era muito pelo boca a boca, pela indicação. Então eu fui trabalhar no corporativo, mas eu tinha isso, a questão da imagem, do estilo, de poder ajudar as pessoas desde criança, porque a minha mãe costurava, a minha mãe incentivou muito a arte em casa, então era corte e costura, era crochê, era tricô, era pintura. Então eu nasci dentro desse ambiente, eu fui criada fazendo crochê, pintando, escolhendo os tecidos. E era um mundo ali que me fascinava. O meu primeiro emprego foi em uma loja de calçados, então eu já comecei a ter um contato com a moda naquele momento. E isso para mim sempre foi muito latente. No corporativo, fazia aquelas coisas, né, burocráticas, enfim, mas eu sempre ajudava as minhas colegas de trabalho. Eu sempre inspirava, eu sempre falava para elas, olha, compra isso, usa isso. Então eu acabava dando a consultoria gratuita, inconsciente, né? Faz isso. Porque você já fazia isso com você também, você já se arrumava, ia pro mercado e tal. Sempre gostei. Só que, Nath, veja bem, a gente traz alguns traumas, né? Alguns gatilhos da infância. Eu sempre peguei o que as minhas irmãs já usavam. Eu nunca tive o privilégio de ter uma roupa nova para mim, pouquíssimas vezes. Naquela época não tinha essa facilidade que a gente tem hoje para comprar roupa, para incentivar esse consumo. Então comprava uma roupa para uma e ia passando, né? Uhum. Então eu herdava muito as minhas roupas. E eu percebia que quando eu ia para o colégio,
Eu não era a menina mais arrumada, mais bonita, mais estilosa. Eu ia com a roupa rasgada, enfim, né? Sapato maior, aquelas coisas todas. Então, eu não conseguia inserir no grupinho das minhas amigas, porque eu era o patinho feio. Tá. Então, tinha aquele gatilho, aquele emocional, mas inconsciente, eu nem sabia. Tava tudo bem. Então, quando eu adquiri né, maturidade, que eu fui entender, eu entendi que a imagem chega antes. A imagem diz quem é você. E as pessoas não se conectam se você não estiver organizada, se você não estiver com o seu gestalt alinhado. Então, eu sofri muito na minha infância. E depois, com ajudando as minhas amigas, entendendo como tudo funcionava, eu só fui ter consciência que eu poderia ganhar dinheiro. Eu estava em Trancoso de férias e eu conheci uma menina e todo dia essa menina me olhava e falava, nossa, muito elegante, né? Gosto do jeito que você se arruma. Gente, que lindo. Vocês não fazem ideia. Os looks dela são sensacionais. Geralmente a gente pede a rede social no final, mas agora eu vou passar a rede social no começo. Fala sua rede social para o pessoal já olhar lá, já te stalkear. É @Elimazali. Você acorda de manhã, você fica até em choque. Você fala assim, opa, vou dar um up, hein? Porque ela já tá maravilhosa, já logo cedo. E então, voltando, essa menina, ela despertou eu a procurar uma faculdade, me especializar e tal, e trabalhar com isso. Então, foi em 2019 que tudo começou e, assim, a minha vida virou, deu um 360, foi muito rápido. Eu acho que as nossas conexões, elas facilitam muito, né, fazer o teu network, apresentar. Eu tenho uma frase que eu aprendi com uma amiga, a mais vista vence a melhor. Então, acho que ainda mais hoje em dia com a rede social, com tudo que tem, né, digitalmente falando, muda muito. Muda. Né? Então, essa construção, você vai adquirindo autoridade, a visibilidade, as pessoas confiam em você, querem estar perto de você. Então, faz diferença. Faz a diferença. Então, assim, tô se jogando nessa... Então, começou essa carreira mesmo na pandemia, né? Antes da pandemia. Um pouquinho antes. Um ano antes, então... E você acha que mudou, Eli, assim, um pouco o conceito das pessoas antes da pandemia para depois da pandemia? Eu atendo, né, numa plataforma que chama GoIntegro, e a GoIntegro, ela é um hub de benefícios para grandes empresas. Tem alguns clientes que eles falam que depois da pandemia piorou o dress code, né? Então, como que a gente trata isso? Como que a gente lida com esse profissional, esse colaborador que não está adequado à cultura da empresa? Piorou muito. As pessoas chegaram a trabalhar de camiseta, boné, bermuda, né? Um chinelo, às vezes até chinelo, gente. Em grandes empresas a pessoa ia de chinelo. Então, as empresas mais conservadoras, elas têm esse cuidado de trazer, sabe? Sempre um workshop, sempre relembrando qual que é a cultura da empresa, qual que é o dress code adequado. Então, as pessoas perderam um pouco da noção, né? Sim. Mas aos poucos eu acho que isso já está voltando, assim, as pessoas estão se preocupando. As pessoas se observam, olham a outra. Você, quando está num ambiente que tem pessoas mais arrumadas, você também sente vontade de estar um pouco mais arrumada. Você fala, poxa, eu tô meio destoada aqui na frente. Principalmente a mulherada, né? Que a gente tem essa coisa da vaidade. Então, eu acho que... E assim, Eli, pra gente até iniciar falando sobre isso, o que exatamente é a coloração pessoal? Como que é esse trabalho que você faz? Qual que é a importância até para nós, para as pessoas? Sim, a coloração é um método onde a gente faz o teste para ver quais são as cores que harmonizam com o subtom de pele da pessoa, né? A gente considera as características, cabelo, olhos e sobrancelha. Então, esse teste, ele tem o objetivo de facilitar a tua vida. Quais são as cores que você pode usar com intenção? Porque cor é sentimento, é emoção, a cor cura. E tá tudo bem se a pessoa não gostar de cor. Tá tudo bem, a gente respeita, mas pelo menos a gente passa a informação do que a cor vai transmitir na sua imagem, né? Na sua comunicação. Porque antes da gente ver a cor, a gente vê as linhas. Então, a gente olha para a pessoa, a gente faz essa análise, faz esse gestalt, esse mapeamento, e o cérebro já traz um retorno pra gente. Eu vou conseguir me conectar com essa pessoa? Sim ou não? Então, às vezes, quando você encontra uma pessoa, olha para a pessoa e fala assim, nossa, não fui com a
cara, o santo não bateu, é porque tem ruído na imagem. E a gente não tem essa informação. Pode ser uma cor que não esteja adequada, que não tem harmonia. Pode ser uma maquiagem que esteja errado, também que está no tom errado. O cabelo, um óculos, uma armação de óculos que não esteja adequada, não representa ali, não tem repetição das linhas. Então, tudo isso traz uma informação negativa. Então, a gente não consegue evoluir, tá? A imagem chega sempre antes, né? Chega, a imagem chega antes. Então, esse teste a gente faz com base na temperatura das cores. Então, se a pele é quente ou fria. Profundidade, se é clara ou escura. E a Nossa. Palavra. Intensidade? Intensidade, se ela é opaca ou vibrante. Tá. Então, daí a gente tem origem a 4 cartelas: primavera, verão, outono e inverno. Então, esse teste, ele ajuda muito pra gente abrir o armário, assim, e se achar, se identificar, peças que conectam uma com a outra, porque às vezes a gente compra muita coisa também, não consegue combinar. A maior dificuldade das pessoas é em trazer a harmonia das cores. Sim. Elas não sabem como combinar. Eu posso usar um laranja com azul? Mas não vai ficar muito forte. Então, assim, tem que ter harmonia, as cores, elas se complementam, né? E a gente se olha no espelho, é diferente. Você, por exemplo, é uma profissional, você olha pra gente com outro olhar. Se eu olhar, eu vou falar assim, não, pra mim só fica bom o preto, então eu vou querer sempre usar o preto, mas não vai vir um toque diferente, por exemplo, que poderia. Eu falo muito que a Bel, quando a gente começou, né, a gente se conheceu, eu não sabia me vestir de jeito nenhum, eu chegava ali crua. Ela, não, vamos jogar uma cor, você fica bem de laranja, vamos tentar uma cor, vamos abrir um pouco mais a paleta. E foi uma coisa que mudou completamente a minha vida, porque eu tinha um tipo que eu achava que era só aquilo que ficava bom em mim. Quando outra pessoa que é da área, experiente, olhou e falou, não, vamos brilhar isso mais. Aí eu tirava a foto e falava, nossa, mas ficou bom mesmo. Então tem isso também. Porque a gente, né, eu acho que o ser humano, ele não gosta às vezes muito de experimentar. Né? E você precisa experimentar, você precisa arriscar outras coisas, né? Te tira da zona de conforto até, né? Eu tenho muitas clientes que falam, mas não fica bom, será que fica bom? Mas você já colocou? Você já experimentou? Não. Então vamos colocar, quando ela se vê, assim, o sorriso, sabe? A alegria, de falar, nossa, que legal. Porque a gente não é só cor também, a gente tem que olhar a modelagem, né? A modelagem favorece. Então é um conjunto. Eu falo que montar um look é um quebra-cabeça. Que a gente tem que ir colocando as pecinhas, encaixando para trazer um resultado positivo. E as pessoas têm medo mesmo de experimentar, de usar, tem medo da cor. Quantas clientes que eu pego que só usam preto? Eu uso o preto porque é fácil, é prático, emagrece. Mito. Preto não emagrece, o que emagrece é modelagem. É verdade. O preto, se você não souber usar, você cria um distanciamento da pessoa, porque você precisa trazer os elementos, né? Um brinco, a maquiagem na cor da tua cartela, para dar um equilíbrio, porque senão ninguém pergunta a hora pra você, as pessoas ficam com medo de você, elas têm medo de se aproximar. Então tem essa questão da acessibilidade também, né? Eu quero passar acesso, né? Eu quero que a pessoa se aproxima. Então é tudo pensado, a gente tem que se preocupar com tudo, não é só vestir. Eu vi até um estudo recentemente falando que os jovens adolescentes, eles usam o preto, o capuz, o moletom, e para eles se esconderem um pouco porque é aquela fase que você tá se achando meio um patinho feio ali no meio da multidão, então toca moletom com aquele calor e preto, porque justamente ninguém tá me vendo, estou escondido. Só que depois você vai ficando, né, mais velho e você já não quer mais, precisa ser vista pro seu trabalho e tudo mais, então é assim, cresceu muito a questão dos moletons e o preto. Teve uma época que meu filho só usava moletom. Eu falava, mas que calor é esse? Não, eu prefiro que... Agora começou a abrir um pouco mais, mas tem tudo a ver. Mas isso é assim mesmo. Eu acho que também tem a questão do temperamento que tá ligado com a coloração pessoal, né? Tem. A gente faz associação quando a gente faz... O método que eu trabalho, ele é um método humanizado, é comportamental, é olhar a individualidade da pessoa. Então, eu não preciso passar um tecido na pessoa para dar a cartela dela.
o temperamento, os traços, as mensagens que eu vou captando dessa pessoa, eu já tenho a cartela dela, eu já sei. Então, quando a gente faz o teste, é só uma validação. Então, por exemplo, né, falando dentro dos temperamentos, né, Hipócrates, maravilhoso, usava essa metodologia. Hoje, vários profissionais replicam a metodologia dos temperamentos, que são sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Então, uma cartela de outono, ela vai estar muito associada com o temperamento do colérico. Quem é o colérico? É aquela pessoa forte, líder, autoritária, traz para si as coisas, ela não direciona, ela tem uma pisada forte, uma cartela de rainha, né? Uma cartela muito de poder. Então, você olha para a pessoa já fala para que veio. Ela passa autoridade, ela passa credibilidade. Então, é uma pessoa de imagem, uma presença forte. O fleumático já é aquela pessoa observadora, mais introspectiva, ela observa mais, ela traz a paz, ela é pacificadora, não gosta de entrar em conflitos, tudo para ela tá tudo bem, ela é do movimento, como a fleuma mesmo, né, da água, né, então ela se adapta muito fácil às situações. O melancólico já é aquela pessoa introspectiva também, mas ele é da planilha, ele é do planejado, você não pode trazer uma informação para ele de repente porque ele não sabe lidar, ele precisa ter tudo com antecedência. É aquela pessoa que você não pode ter surpresas. Acho que eu conheço alguém assim. Uma pessoa toda organizada, que gosta tudo certinho, né? Determinada, perfeccionista. Para ela tem que estar tudo pronto para ela poder divulgar alguma coisa, ou lançar algum produto. Não, tem que estar é um perfeccionista típico. E o sanguíneo é aquela pessoa, né, de pessoas. Ele é extrovertido, ele gosta de falar, ele gosta de fazer reuniões, é do sol, é da alegria, ele tem energia. Então, esses temperamentos a gente conecta muito com as cartelas. Então, o colérico associa uma cartela de outono, o fleumático a cartela de inverno, o verão a cartela de verão, o melancólico a cartela de verão e o sanguíneo uma cartela de primavera. Então, se você perceber, faz sentido, porque as cores, elas conectam. Sanguíneo com cartela de primavera, aquela pessoa da luz, da energia, ela precisa de cores vibrantes, ela conecta com aquilo. O colérico, uma cartela de outono, então ele tem esse poder, uma presença sofisticada, elegante, então conecta. O melancólico, uma cartela de verão, são cores opacas. Então, também traz ali o equilíbrio, o aconchego para ele. E o fleumático, ele precisa também da luminosidade, porque como ele é muito reservado, ele precisa aparecer. Eu sou fleuma com sanguíneo. Então, eu equilibro muito bem o meu sanguíneo. Eles podem, então, se misturar. Sim, não tem precisa falar, eu sou só... Não. A gente tem os 4, mais 2 predominantes. E a gente pode oscilar dentro dos 4 em um único dia. Tem, assim... Até nos nossos períodos do mês, por exemplo. Sim, então você pode trazer, mas às vezes um é muito forte, aí você traz o segundo para dar o equilíbrio e você consegue se relacionar com as pessoas. Eu falo que quando a gente tem essa informação, fica mais fácil a gente conversar e ter os nossos relacionamentos com as outras pessoas mais saudáveis. Porque se você pega uma pessoa de colérico que tem toda aquela autoridade, já chega falando alto, grosso, você acha que ela tá te ofendendo, brigando, e não é o jeito dela falar. Então fica mais fácil. E ela deve levar até pro dia a dia. Por exemplo, uma pessoa que é mais calma, a casa dela provavelmente vai ter cores mais minimalistas, uma coisa mais tranquila. Quem é mais energético ali vai ter mais cores no ambiente. Então a gente leva isso não só no nosso vestuário, mas também para os ambientes. O estilo é o estilo de vida, né? Então onde você navega, onde você está, você traz, inconscientemente você traz as cores. Né? Vou pegar o exemplo da Bel. A Bel é do monocromático, ela é dos neutros. Vicia, né? Viu? Ela me vicia no monocromático. Se você coloca cor,
ela não sustenta. Ela tem um colérico, né? Ela tem uma morfologia de colérico, de uma pessoa empoderada, de presença, forte, que lidera, mas ela se apropria da cartela dela como ninguém. E eu nem sei se você já fez o teste. Não, gente, a gente precisa fazer. A gente precisa fazer, eu também nunca fiz. Então, assim, inconscientemente, a gente leva as nossas cores da cartela para dentro do nosso armário, sem perceber. Sem perceber. Às vezes a gente tem 10 blusinhas da mesma cor, inclusive. Aí você fala, nossa... Gente, o meu armário hoje, porque eu sou a chata realmente da organização. Então, o meu armário é por cor, tá? É tudo por cor. Então, assim, eu olho, quando eu visualizo ele, eu tenho... sei lá, acho que 20% de pretos, porque teve uma época que eu fazia eventos e eu comprava muito preto porque eu precisava estar de preto. Para trabalho. Né? Mas quando eu olho assim, acho que mais de 50% é branco e off-white. Nossa, gente, cadê a cor desse armário? Até tem, tá? Acho que deve ter, assim, uma peça pink, uma peça verde, não, eu também gosto muito do verde militar, de tons terrosos. Ai, dá pra ver, né, gente? Eu fico linda, não fico de tom terroso. Eu metida aqui, fico linda. Então, assim, eu realmente percebo isso, sabe? A gente traz isso, com certeza. Eu tinha muita dificuldade. Eu lembro de usar umas cores que eu olhava no espelho e eu achava que eu tava com muita olheira, por exemplo. E aí tem isso também, né? Você põe a sua maquiagem, depende da cor que você tá, ela fica mais viva e mais fraca. E isso mexe com o seu emocional para lidar com a situação, porque você tá se sentindo mais ou menos, tá com olheira, você já fica assim, eu já tô olhando pra pessoa, a pessoa não tá me entendendo direito. Tudo isso mexe muito com o nosso emocional, né? É muito conectado. Então eu acho que você saber ligar isso e também até para você economizar dinheiro, porque você fala, eu vou só comprar umas 300 blusinhas aqui e nada vai combinar. Como que combina tudo isso, né? Eli, como que assim, esse estudo que você faz pode ajudar a pessoa no dia a dia dela, no autoconhecimento? Como pode ajudar? A gente reage à cor, né? Vamos falar da cor. A gente reage à cor. Então, quando a gente coloca a parte de cima que está próxima à nossa fala, né? O 7% do nosso conteúdo aqui, verbal, 38% no nosso tom de voz e 55% na nossa imagem. Quando você tem essa informação, que você tem esse conhecimento, a gente encurta o caminho. Né? Principalmente pessoas que trabalham com para fazer uma venda, para fazer uma palestra, para dar uma aula. Então, se você usar a cor com essa intencionalidade, com estratégia, a gente vai conectar mais fácil com você, mais rápido, a gente vai absorver o teu conteúdo. É diferente também de quando você, por exemplo, já fui em palestras que a pessoa estava totalmente fora da cartela e você fica olhando para a pessoa e fica pensando na carne do que está na geladeira, no freezer. Você nem sabe por quê. Você não sabe, porque você não tem essa informação. Porque é cerebral, né? É cerebral. Então, se você faz um teste, tá? Não é para ficar refém de cartela. Eu não trabalho com essa metodologia. Você não pode usar preto, você não... Não. Você sabe que isso... Vou até fazer um parênteses aqui. Eu acho que isso é uma coisa que muita gente tem preconceito com coloração pessoal, porque assim... Eu mesmo já fui uma pessoa que falei isso. Se alguém falar pra mim que eu não posso usar laranja e eu gosto de laranja, eu vou usar laranja. Mas é engraçado, porque quando eu me coloco dessa forma, eu vou usar laranja, porque o laranja tá me empoderando, né? Você se sente feliz com ele. Eu me sinto feliz. Então, eu acho que quando você leva pra esse lado, é o que vem o preconceito, né? Mas a Eli, quando eu conheci a Eli e ela falou que ela tem uma outra abordagem, eu achei muito legal e muito interessante, porque você não pode proibir ninguém de nada. Lógico. Né? Não. Ainda mais se você trabalha, por exemplo, trabalho numa empresa, tem uniforme. E eu preciso usar aquele uniforme. Inclusive, até pedi uma dica em relação a isso. Trabalho numa empresa, uso um uniforme horrível, não gosto da cor. Tem alguma coisa que a gente possa melhorar nisso? Tem. O que a gente traz? A gente trabalha com a maquiagem nas cores da sua cartela e os acessórios, gente. O acessório tem o poder de transformar o look. Como que você organiza esse uniforme também? É uma camiseta? Será que eu posso fazer dar uma enfiadinha francesa? Será que eu posso trazer um cinto? Então, dobrar um pouco a calça,
trazer algumas formas diferentes para você transformar aquele look para que ele não pareça um uniforme. Ótimo. Então, Sem descaracterizar, né? sem perder. Porque, ali né, uma polo, às vezes você põe uma que não é de uma cor e tal, e você Sim. consegue nos elementos, então, trazer um Até pouco no cabelo mais. também, né? Sim, o cabelo. A gente tem um teste de visagismo que a gente revela o rosto, né? Qual que é a posição correta de você usar o seu cabelo? Ao meio, ao lado? Se eu prender todo o meu cabelo, como que vai ser? Então, assim, tem várias ferramentas e elementos que a gente pode trazer para mudar isso. Que legal, não tem. Muito interessante, É muito né, interessante, gente? porque mexe muito com a nossa autoestima, o nosso emocional é conectado, porque é diariamente, né? Você trabalha, você tem que se vestir todo dia são para todos sair, os para dias, trabalhar. E tem alguma peça ou alguma cor que assim é uma cor base que fica bem para todo mundo? Azul marinho. Azul marinho é um Jura? neutro que fica bem, assim, todos os testes que eu faço, o azul marinho fica bem para todo sob tom de Eu me pele. sinto bem, Eu no adoro azul azul É um marinho. neutro, né? Que Eu eu falo que é o pretinho, né? É. O pretinho que se você não quer usar o preto, usa o azul marinho que fica super elegante, super sofisticado. Dependendo da modelagem também ele super valoriza. Boa, lá, vamos comprar uns aí, uns azuis. Mas não tem, assim, dentro do comportamento, de uma consultoria humanizada, não pode, tudo depende de como você organiza, qual é a cor que você vai trazer, qual é a cor que você precisa usar. A ocasião, a adequação de ambiente. Eu sempre falo, não é só colocar roupa e ir. Você tem que fazer uma análise. Onde é o local, né? Quem são as pessoas que você vai estar? Se preparar para aquela ocasião. Então, quando a gente faz tudo isso pensado, você tem ali um sucesso. Um resultado melhor. muito É que às vezes acho que as pessoas também acham que assim é mais fácil, né? Eu acho que eu vou colocar o marinho porque é mais fácil. É mais fácil, eu não prático, preciso né? pensar, é prático, né? Uma peça única também traz facilidade. Eu adoro peça única, porque, nossa, você arrasa igual hoje, tô num pretinho básico, põe um acessório, ele já muda, e às vezes a gente não tá com tempo, Sim. você fala, putz, tem que sair correndo agora pra me vestir, não vou. E aí você pode montar um uniformezinho também. Você fala assim, Pretinho básico. Não, gente, desculpa. Esse pretinho não tem Não é nada nada básico. Eu vou básico. fazer ela levantada aqui, porque não tem nada de básico. Você quer fazer? Mas espera aí, por então. favor. Não posso atrapalhar a câmera, mas olha só. Gente, olha a Lori, isso. maravilhosa, Bruninha. Arrasou nesse look. Não é nada básico. Inclusive, eu nada disse que a gente tinha que ir pra uma festa depois. Tem que fazer Isso aí. Escolhas da Eli, ó, gente, tá vendo? Eu também tô me sentindo empoderada. Eu vou ter que mostrar o meu look, porque eu tô empoderada aqui. O Toda editor na que cartela. sopra hoje aqui. Toda na cartela. É. Toda na Gente, vocês cartela. sabem que assim, eu acho que eu sou uma dessas pessoas que tive um pouco de preconceito com essa questão de coloração. Porque eu, pra quem não sabe, né, gente, eu fiz faculdade de moda, negócios da moda, fui trabalhar com consultoria, produzir figurino, mas quando as pessoas me falavam, todo mundo que chegava pra mim falava assim, sua cor é... Eu falava, gente, desculpa, eu gosto dessa cor. Não adianta. E acho que eu comecei a me fechar a isso, né? Sim. Eu acho que eu comecei a entender um pouco mais disso, né? Não entender, mas assim, a me abrir mais pra isso quando eu conheci a Eli. É que assim, Bel, coloração pessoal tá um pouco banalizado, né? Hoje as pessoas fazem um curso aí online, 18 horas, e acham que tá apto a aplicar um teste desse. E a coloração pessoal ela é muito mais que um passar de tecidos. A gente tem que entender quem é essa pessoa. É uma psicóloga, É uma psicóloga. A gente faz uma terapia. Eu tenho um serviço dentro da minha consultoria que é terapia do estilo. É de ouvir a pessoa, de entender e para que ela quer, né? O teste. Sim. Onde ela quer Que aplicar, momento da que vida ela momento, tá? né? Assim, pessoas que acabaram de sair do luto também, tem uma resistência porque ela acha que tem que ficar com aquele preto, viver o luto com o preto. Aham. E aí, algumas pessoas que já saíram do luto, elas me procuraram e elas queriam muito entender, né? Como que a cor poderia ajudá-las nesse momento. E eu tenho um depoimento de uma pessoa que, pra mim, foi assim, algo bem especial,
que ela falou que ela começou a ter vida de novo, a se olhar no espelho, a viver, a querer viver, porque ela estava ali no mundinho dela, fechada, chorando. A perda é muito triste, né? Um processo muito difícil da gente passar. E foi a cor que ajudou a sair desse processo do luto. Até para ela desprender da cabeça que não é porque ela está colocando uma cor que ela não respeita o luto, porque tem muito isso também. Lógico, você tá lá no dia, tudo, e depois você fala, não, vou pôr um laranja, parece que eu tô feliz no momento do luto, e não é sobre isso, né? Porque você tem que seguir o seu caminho. Mas às vezes não é só isso também, né, Eli? Às vezes é como a pessoa se sente, né? Sim. Eu me sinto em luto. O que quer dizer o luto? Eu me sinto fechada para todo o resto. Quando eu me fecho, é a questão que ela falou do adolescente. Eu vou pro preto, eu vou pra cor sóbria. Eu não quero contar. Não quero que ninguém veja muito. O preto é o distanciamento, né? Então ela também causa isso, esse efeito, né? E até falando sobre filhos, né? Que a gente fala muito sobre a questão da maternidade. Eu vejo que quando eles estão muito pequenos, claro, a gente que veste, né, o filho. E tem vezes, desculpa, né, cada um tem um gosto diferente, mas tem vezes que você olha aquela criança vestida de um jeito um pouco, não errado, porque eu acho que não tem certo e errado, mas você olha e fala, poxa, podia de repente dar uma outra opção para essa criança, porque de repente mais bonitinha, mais arrumadinha, Tipo, não tão desleixada. Você faz trabalho também assim com infantil? Não. Olha só. O mercado aí para explorar. Verdade, olha, você trouxe uma... É dificuldade. É dificuldade, Você fala assim, criança pequena, estampa, é o personagem. A malha, né, o conforto, o moletom, alfaiataria. Se você coloca num bebezinho, fica desconfortável, dependendo da, né... Olha lá, já vamos colocar ele aqui para empreender também nessa parte das crianças. Porque a gente tem muita dificuldade. É verdade. E a criança também tem aquilo, né? O dia que ela cisma, ela gruda assim naquela roupa, mãe, essa. Pronto. Não tem quem tire, E né? a mãe também não quer comprar ou colocar nada muito, né? Que vai sujar, que vai estragar, fica com dó, né? Sim. As cores também, os meus netinhos, né, a Jaque e o Felipe, eles sabem que eu sou desse movimento da cor, que eu gosto muito da cor, então eles levam muito colorido pra eles. Então, eles têm uma diferença de 11 meses, parecem até gêmeos. Então, eles se vestem meio que parecidos ou iguais. E ela leva muito essa questão da cor e fica muito divertido. Então, traz numa alfaiataria, traz num moletom, um tênis diferente, também colorido. Que coisa linda pra criança. Sua netinha? A Laura. A Laura deve ficar enlouquecida no seu armário, né? A Laura, ela entra lá, ela se realiza. Ela quer usar tudo. Ela coloca os meus sapatos, ela coloca os meus acessórios, a minha maquiagem. Ela fala, ai, vovó, eu vou ser sua assistente só pra te ajudar. Meu Deus! Pra te ajudar a vestir. Beijo. Assistente dessa mulher maravilhosa. A vovó vai te ensinar todos os truques. Aí ela fala, ai, vovó, do teu trabalho, você desfila? Você é modelo? Como que é teu trabalho? Muito bom, você vê, eles são pequenos, mas eles observam todos os detalhes, e para ela, com certeza, você já é aquela avó e moderna, e isso é legal também. Mas olha uma situação engraçada, me recordei agora. A primeira vez que a perua foi deixá-los em casa, ninguém me conhecia, eu estava na portaria esperando. Aí ela desceu e falou, ai, vovó, começou a gritar. Só via as crianças abrindo a perua. Ela é a sua avó? Por quê? Porque eles esperavam uma vovó ali, né? E eu não, toda moderna, toda arrumada. Ela é a sua avó? E até puxando isso, que eu acho bacana, esse gancho que a gente fala muito, né, dos 50 mais e fala da mulherada mais madura, com certeza você faz um trabalho também com detalhes, porque hoje em dia não tem essa de, passei dos 60, preciso me vestir igual uma senhorinha, aqueles cardiganzinhos. Não tem mais isso. Não. Eu tenho clientes que têm, assim, 65 anos e elas usam shorts, usam cropped. Essa pessoa aqui.
sabe, bem modernas, assim, eu acho que o estilo, né, o estilo de vida, ele conduz para esse olhar, né, de experimentar, de ousar, de você ser quem é você, não ter limitações. Então eu acho isso muito legal quando eu pego clientes que elas estão abertas a vestir o novo, né? Porque a nossa imagem embala, né, quem nós somos. A pessoa, ela se fecha, ela fala, não, imagina. Isso não é pra mim. É muito menininha. Óbvio, tem, a gente vai mudando conforme a gente vai ficando mais velho. Mas não tem essa demais, quebrou muito isso. Nossa, sabe o que eu escutava muito? Ai, não tem loja de roupa pra mim. Eu falei, pera um pouco, eu compro roupa pra mim na loja que a minha filha compra. Eu uso roupa do armário dela e ela usa do meu. O melhor de tudo isso é que ela usa do meu. Sim, vocês podem trocar. O biotipo é o porque mesmo. Assim, você pensa, poxa, se ela tá usando do meu, é porque minhas roupas são legais. Sim, né? Sim. E então, assim, a gente não tem que ter esse preconceito de achar que não tem loja pra mim. Não, gente. Tem. Assim, a gente tem uma dificuldade muito grande no plus size, isso é fato. Isso é verdade. Da modelagem. Eu tenho um cliente que, poxa vida, até dó, assim, de ela queria vestir algo pra mim. E não tem. Então eu falo que é um nicho ali também para ser explorado, que quem conseguir acertar na modelagem vai ter sucesso. Então você tem que vestir o que você se sente bem, olhar no espelho e falar, nossa, eu tô maravilhosa, eu tô bem, tô me sentindo bem. Porque a imagem é isso, estilo é isso. Né? Você se perceber, você vestir para você. Primeiro você veste para você e depois para o outro. Sim, né? Com certeza. Então você tem que usar coisas que fazem sentido. A gente não pode ter o julgamento. Não pode ter esse olhar com julgamento, porque o conforto para Bel é um salto alto 15. Para você é um tênis e tá tudo bem. E dá pra combinar e fazer looks lindos com todo tipo tudo. também. Dá pra trazer vários estilos. Eu não gosto de trabalhar com 7 estilos universais. Eu gosto de criar o estilo de expressão da pessoa. Você limita, né? Você não é aquela pessoa, então, que, por exemplo, a gente vai fazer um trabalho, você vai falar, tira tudo isso do armário e eu que vou colocar. Não é assim. Não, a gente vai analisar peça por peça. Faz sentido? Você gosta dessa peça? Eu adoro, mas eu não sei usar. Então, eu ressignifico aquela peça, né, trazendo looks diferentes, propostas diferentes, para que ela possa continuar com aquela peça. Então, assim, não tiro nada que ela não queira. A gente passa a informação, né? Olha, isso traz essa mensagem. Condiz com o momento atual que você está vivendo hoje? Sim. Faz sentido? Então a gente mantém. É uma peça afetiva. Quantas peças afetivas eu encontro nos armários? Porque quando a pessoa abre o armário, gente, é uma preciosidade que ela tem ali dentro. Então traz muitas memórias, né? É a história dela, a história, né? é o blazer do vô, é o vestido da avó, é o colar. Você usou. Então é um momento muito delicado que a gente tem que respeitar esse processo. Então você não pode chegar lá e falar, não, você não pode usar isso, nem isso, essa cor. Não. Ou aqueles programas que a gente às vezes vê que a pessoa pega a roupa, rasga tudo, tira no lixo. Joga nessa. Não que vão jogar no lixo, mas assim, vamos pro caixote do vou doar, vou dar. Gente, isso. E às vezes você consegue fazer uma combinação. Dor aqui, né? Claro que tem. Eu tive uma fase que eu tinha uma mania de comprar tudo que eu achava, tá na promoção, vou lá e vou comprar. E você vai jogando no armário. E aí eu pensei numa fase que era assim: se a peça ficar 4 meses no armário e eu nem olhar pra ela, eu tiro ela depois. Porque provavelmente eu não vou usar essa peça depois. Se for uma peça temporal, eu super oriento. Falo, não, deixa, porque em algum momento, você possa usar. Roupa de tendência, eu falo que tendência não é pra todo mundo. Você precisa ver se faz sentido. Hoje a gente tá com uma alta do borro. O borro é pra mim? Será que eu seguro? Ou só algum elemento do borro que eu consigo, que eu dou conta. Então a gente tem que ter esse conhecimento, porque senão você compra errado, você compra a cor errada, você compra a modelagem errada, estilos diferentes, estilos que não conectam com você. Então quando a gente passa por um processo de consultoria, você economiza tempo, dinheiro e esforço. Você facilita o processo. Que eu acho que é o que mais a gente fala de a pessoa vai acumulando um monte de coisa, não sabe usar. Conta. A gente usa 20% do nosso armário. A gente não usa tudo. Isso é verdade. A gente tem mania, inclusive, de usar as mesmas peças. Né? Então, num processo também de consultoria de armário, eu oriento sempre
fazer um rodízio das peças, né? O que você usou hoje, lavou, foi pra lavanderia, voltou, coloca no final, que aí você vai fazendo o rodízio de tudo que você tem. Mas aí vai sair das minhas cores. Vai ter que mudar o armário inteiro. Vai sair das minhas cores. Vai sair das minhas cores. Poxa. Tem gente que gosta de usar o coordenado, né? Porque não sabe como desconstruir aquele coordenado. Posso usar esse colete com outra calça? Pode. Posso usar essa calça com outra? Pode. Então você aumenta a possibilidade ali de looks, porque Sim. quando você abre, não tenho roupa. Será que você não tem roupa? Nossa. Eu falo que a melhor loja que tem pra você comprar é dentro do seu armário. Isso é ótimo, Porque gente. você É isso. É A verdade. melhor loja que tem pra você comprar é dentro do seu Porque armário. tudo que você levou pra lá tem algum sentido, né? 80% você consegue aproveitar do teu armário. E a frase mais usada é: não tenho roupa. É, não Vou tenho sair, não roupa. tenho roupa. E tem um monte de Sim. roupa ali que você poderia combinar, explorar. mudar. Nath, uma base de look, a gente produz 300 looks diferentes. Uma boa consultora, ela consegue chegar. Né? Quem esteja começando talvez não tenha essa consciência aí de que a gente pode explorar, né? O céu é o limite. Então, só mudando acessórios, calçados, uma bolsa, um cinto, tudo que você traz, a gente modifica aquele look. Que uma legal. terceira peça, uma segunda peça. E ali, por exemplo, vou viajar, vou montar a minha mala, que essa parte também é uma parte difícil. Quais são as dicas que você dá? Por exemplo, tô indo viajar a trabalho e vou ficar 3 dias fora. Qual é o básico que a gente pode levar? A gente tem uma matemática, né? Uma calça, 3 blusas, um vestido, uma saia, uma terceira peça, mas a gente precisa entender quem é essa pessoa. Por exemplo, eu tenho clientes que elas não usam a mesma peça 2 vezes. Elas já precisam mandar para lavanderia, eu não consigo. Então aí eu preciso aumentar a quantidade de peças. Então é muito olhar a individualidade da pessoa. Qual que é a necessidade dela? Lógico, a gente vai trabalhar com uma mala mais enxuta, mas eu preciso entender quem é essa pessoa. O que é essencial para ela? O que ela precisa levar? Eu, quando viajo, eu preciso ter um óculos por dia. Eu não consigo usar o mesmo óculos. Eu também tenho dificuldade. É um óculos de sol. Eu preciso ter um óculos para cada look. Eu também não uso a mesma peça. E se eu já usei, eu já coloco para lavanderia. Então, é entender quem é essa pessoa. Então, não dá pra gente, sabe, colocar regra, caixinha. Não, essa é a matemática da mala. Eu acho tão lindo quando eu vejo aquelas malas minimalistas, a pessoa enrola nos rolinhos e leva enxuto. Você monta, qual que é o ideal, né, da mala? Montar todos os looks, já deixa pronto com acessório, com bolsa, calçado, fotografa. Algumas pessoas, elas gostam até de imprimir e colocar dentro dos saquinhos, ela já leva tudo montadinho. Ou senão você faz o arquivo ali digital, ou até mesmo um dossiê, né? Eu gosto de colocar por dia, qual que é a ocasião, se é um jantar especial, um passeio. Facilita. Eu gosto também de trazer as cores, né? Porque a gente precisa assimilar. Por exemplo, tô lá na Torre Eiffel. Eu vou de marrom? Não. Vamos colocar um vermelho, vamos colocar uma cor, um verde, um azul, para ter o contraste, para a foto ficar bonita? Mas geralmente as pessoas não pensam assim, né? Não pensam. E aí, Porque olha... Isso tem que ficar automático na cabeça da gente, tem que né? passar por uma consultoria comigo que ela vai aprender. Tá vendo? Então, quando você olha as fotos ficam bonitas. Você fala, nossa... Eu vou começar a pensar Você assim. realça, né? Então, eu faço essa mala toda planejada com os locais, os ambientes. Então, vai tudo prontinho. Mas antes de eu entender quais são as peças, eu preciso saber quem é essa cliente, o que é importante para ela. Nossa, minha filha é assim, a Bruna é assim, gente. Ela veste a roupa, pra fazer a mala é assim. Ela veste o look, Pra ver se tá legal. olha no espelho, fotografa e ela separa tudo por look. Olha, esse eu vou, igualzinho ali. Esse eu vou usar com esse óculos, com essa pulseira. Facilita, Eu acho quando que eu você vou começar a chega, fazer mesmo. sabe aquelas caixas de PVC? Eu sei que não é PVC, eu sei o que você tá sim. falando. Nossa, gente, sumiu aqui. Você já leva tudo ali prontinho, você tira da mala, já coloca dentro do armário da pousada, Os do hotel, organizadores. os organizadores. Gente, olha E essa você dica. só vai... Tira o organizador de dentro da mala e coloca. Já tá montado Já o seu tá montado. look. O que tiver que Legal. pendurar, você já pendura também, pra, né, não ficar tão Sim. amarrotado, Se amassado. não você leva, eu tenho essa mania. Por exemplo, vou pra praia. Eu tenho certeza que eu não vou usar metade
porque vai estar calor, eu vou estar de biquíni, é short o tempo inteiro. Mas a minha cabeça não me deixa organizar. Eu acho que eu vou começar a fazer isso. Eu fico assim, e se eu tiver mal-humorada, eu vou usar esse? Não, mas se eu tiver feliz, eu vou usar outro. É engraçado, porque os meninos em casa, eles são muito práticos, mas eu começo a mala uma semana antes, porque eu já fico... Você sofre, né? Chegar lá, Ela e aí eu vou pra uma festa. Mas você não vai pra festa, eu já sei que eu não vou, mas eu fico assim... Ela falou uma coisa legal, né? Que a gente tá falando muito aqui de mulher, né? E o homem? Como que ele se comporta com isso? O homem, eu acho que ele é muito prático, né? O homem, pra ele é tão fácil, né? Não tem essa questão dos acessórios. Ele não pega também nisso. É uma camiseta, uma camisa, uma calça, né? Um tênis, um sapatênis, é muito fácil. No início, eu atendia por uma plataforma e tive a oportunidade de atender o masculino. Não tive uma boa experiência com o masculino, por hoje o meu foco é 100% no feminino. E, assim, eu não sabia, eu não tinha experiência, que eu teria que levar uma pessoa comigo para atender um masculino pra fazer esse na trabalho residência. Então, fui assediado ali, sabe? Passei por uma situação meio ruim, complicada e não quis mais atender o homem. Então, eu atendo indicação de amigas, tal. Atende meu marido, ele é conhecido. Mas abrir para o masculino, não tive uma boa experiência, então até porque não você optei. Tem que ter um contato muito próximo da pessoa e infelizmente tem... A gente não sabe quem é essa pessoa, né? Sim. Eu achei legal, meu marido fez uma tática, porque ele grava, né, os clientes, então ele montou os uniformes dele, então ele já gosta do neutro, então ele comprou lá 3, 4 bermudas da mesma cor, a camisa, não tem erro. Não tem. É rápido, eles são práticos. Tomou banho, tô pronto. É muito gostoso de fazer o masculino, porque você leva para um personal shopper, ele já é direto, ele, o que você acha? Você gostou? Gostei, se você acha que fica bom, tá bom. E pronto. E o homem é mais decidido que a mulher, né? Pra escolher roupa. Muito mais. Tem muita opção pra gente. Você entra numa loja, é desesperadora a ala feminina. Tem muita coisa. A gente tem muitas opções de modelagem, né? De cores. Estampa. E tendência. Eu não sou muito de tendência. Nunca fui, tipo, tá na modinha, vou usar. Lógico, saiu a peça nova, você quer. Mas eu também tenho os meus gostos. Eu tenho dificuldade com estampa, muita coisa de bolinha. Eu tenho um pouco de estampa também, eu digo que não é pra todo mundo. E a gente também tem que aprender a comprar a estampa certa. Sim. Porque dentro do desenho, qual é a cor? Qual é a maior, né? O desenho ali que tem maior índice de cor. Tá. Você tem que conectar essa cor com a tua harmonia de pele. Senão, aquela estampa vai gritar, vai criar um ruído. Então, a gente precisa aprender também qual que é a estampa. Qual que é a estampa que conecta com a minha característica, com a minha personalidade? A gente também precisa saber, não é todo mundo que segura um poá, né? Então, por isso que nem toda estampa fica boa pra todo mundo. Pra todo mundo, não, né? Porque, não por exemplo, às vezes que a pessoa não gosta. Um estilo né? que tem muito do romântico, ela segura uma estampa, né? Uma flor, um poá. Então, é um estilo ali que ela vai dar conta. Mas coloca uma florzinha num colérico. Uma pessoa forte. Não tem congruência. Não pra mim, não conecta. A gente cria um personagem. Então a gente tem que ter esse cuidado também com a cliente, né? Sim. Isso que você falou é legal também, questão de personagem. A gente, né, hoje em dia, por conta da rede social, a gente se influencia muito pelos outros, né? Então a pessoa olha e fala assim, fulana de tal que é famosa, tá usando isso aqui, vou ficar linda com isso também. E não é assim. Não é. Não porque funciona. A gente tem que analisar, né? Biotipo, estilo. Eu falo que fica bom na amiga, não vai ficar bom em você. Sim. Porque eu falo também que a roupa no cabide, ela é apenas um pedaço de tecido. Então, quando você coloca a tua energia, você transforma. Então, o mesmo blazer que fica de um jeito em mim, vai ficar diferente da Bel, porque ela vai organizar diferente. Ela vai dar uma puxadinha na mão, ela vai trazer, ela vai erguer, ela vai trazer um cinto. Então, a gente faz edições diferentes. Então, a mesma peça, ela imprime uma imagem diferente. Legal. Então, é como você se apropria dessa peça. É a pessoa que veste a roupa. E não a roupa que veste a pessoa, né? Sim. Isso é importante, né? É a tua energia que tá naquela edição, naquele look, né? E você que faz, assim, esse trabalho de ir em muitas lojas, visitar e tudo mais, e às vezes eu penso... vamos pensar pelo lado assim, que se faz muitas peças
sempre. Tem gente que recebe peças novas diariamente ali. Você acha necessário isso, realmente, trazer coisas, novidades sempre para uma loja? Você que visita e tal. Ou a pessoa poderia até mudar um pouco os looks. Dá pra fazer esse trabalho também, não dá, Eli? Dá sim. A gente tem que entender, né? Dentro de uma loja, a gente tem que entender quem é o nosso cliente, quem é teu perfil, qual é teu público. E lógico que o dono da loja, ele quer vender o produto dele. Mas hoje a gente também tem que pensar nessa questão do meio ambiente. Então, né? eu penso por isso. Porque tem Eu ia até fazer essa pergunta de sustentabilidade com você. Como que você acha que as pessoas hoje estão enxergando isso? Elas estão um pouco mais conscientes, fazendo armários mais enxutos por conta disso ou não? Tem de tudo, Bel. Tem pessoas muito conscientes, mas tem pessoas muito consumistas. Muito. Elas, né, essa questão da rede social, ela acaba prejudicando, ela acaba influenciando. As compras online. Também, as pessoas, elas começam a entrar na comparação. Né? Hoje a gente participa de vários eventos, vários compromissos, atendimentos, que você não quer repetir roupa. Sim, você vai tirar foto e a pessoa vai tirar foto, e é pela foto, né? E vai pela foto. É verdade. Você fala, nossa, gente, no evento da semana passada, eu tirei uma foto, tava com essa roupa. Então as pessoas caem muito nessa comparação, né? Essa preocupação. Então, lógico, quem pode vai investir num look novo e quem não pode vai tentar que se virar ali, trazer uma proposta diferente para o que tem dentro do armário. Mas é pra gente se preocupar muito com isso, porque é o futuro, né? É o futuro. Olha quanto o maior lixo, né? É o têxtil. É o têxtil. Então, eu fico chocada quando eu vejo alguns vídeos assim daquele acúmulo de roupa para descarte. Você pensa, tem o profissional que trabalhou, porque também é um trabalho difícil, dependendo de onde a pessoa tem que construir um monte, que costura, e depois faz aquele monte de roupa e desova, porque não tem o que você fazer com tanto tecido e tanta peça. E tem pessoas que gostam do brechó, né? Tem um estilo aí, o estilo criativo. Você gosta de brechó? Eu gosto, mas eu tenho um pouco de preconceito, assim, também. Pela questão de energia? Não, por conta do usado. Você percebeu que eu não uso, como eu falei pra vocês, eu não uso uma roupa, eu tenho que já mandar pra lavanderia. Então, me traz, assim, essa sensação de que tá usada. Eu não consigo usar. É muito pessoal isso. Sim. Mas eu super apoio as minhas clientes. Vamos, né? Eu quero comprar uma coisa legal. Vamos fazer um garimpo. Tem vários brechós aqui em São Paulo maravilhosos. Tem várias coisas. Acessórios, eu compro. Bolsa, eu compro. Sapato, quando também tá em boas condições, eu compro. Então, assim, é só mesmo com roupa que eu tenho esse pouco de receio ainda. Mas eu tô tentando quebrar isso e trazer. Lógico que a gente também encontra peças com etiqueta em brechó. Sim, tem peças novas. Então dá pra... Mas você levantou muito da questão da modelagem, né? Eu acho que assim, aqui no Brasil ainda a gente tem um problema seríssimo de modelagem. Porque você vai lá, você compra por exemplo, eu uso 36. Aí muitas vezes eu vou provar um 36 grande. Será que isso é só para conseguir vender para aquela pessoa, para pegar naquele fator psicológico e a pessoa achar que... Ai, tô usando 36. Né? Olha, eu uso um número menor. Bel, eu acho que é muito do manequim. É do biotipo da modelo. Porque às vezes você pega uma modelo muito alta também, a barra, você tem que fazer 4 dedos de barra para você poder ficar bem com aquela calça, sabe? Então é muito questão da modelagem do manequim. Qual é o manequim? Como o plus size. Pensa numa pessoa gorda, que tem muita coxa, tem muito braço, tem muita bunda. Como que você acerta uma modelo? Como que você padroniza isso? Nem todas as gordas são iguais. Sim. Nem todas o PP são iguais. Ela pode ter bunda, ela pode ter quadril, ela pode ter muito busto. Então, o PECA é no manequim, é na modelagem, é no modelo. Eu tenho amigas que têm confecção e elas passam por isso. Porque é o que tem. Eu vou ter que fazer o piloto dessa pessoa. E aí não favorece, porque hoje a gente nem pode trabalhar com 5 biotipos. Porque essa questão do corpo também mudou muito. Então, muita bunda, muito busto, muita barriga, muita coxa. Aí a pessoa de repente faz uma cirurgia e tem um outro processo ali. Então não dá para padronizar. E a gente ainda tem tendências, né? Eu lembro que teve uma época que todo mundo queria ficar paniquete, lembra disso? Todo mundo paniquete. Aí era aquela coxa gigante, aquela bunda gigante, né? Cinturinha fina.
E depois não, os padrões vão mudando. Aí, vamos todo mundo ser magro, todo mundo Gisele. Depois muda de novo. Então, como que também o mercado vai acompanhar isso, né? Difícil. É muito difícil. E Li, ainda existem, porque antigamente era muito as costureiras, né? Eu lembro assim da minha avó, eu lembro de comprar muito tecido, e aí tudo que a gente ia fazer, sei lá, eu ia desfilar. Tinha que alguma das tias ia fazer aquilo. Existe ainda muita costureira que faz? Muito pouco. É uma profissão que a gente tá perdendo grandes profissionais aí, porque não tá tendo uma sequência, né? Ótimas costureiras, elas não têm quem... Ela só faz ajuste hoje em dia. É o ajuste, a barra, ajuste de calça, de costa. Outra coisa que tá acabando é bordadeira. Também. Pois não tem muito, bordadeira. Não tem. E antes era tão exclusiva, uma coisa tão bonita. Vou ao casamento, vou mandar fazer o vestido. Nossa, ia lá. Era só seu, eu lembro era exclusivo, né? Exclusivo. É exclusivo. Lembro de desfilar quando eu era pequena nas festas de interior, tipo, carnaval, elas montavam e era só meu, então ninguém ia ter a roupa igual. Mas hoje não é assim, então realmente é uma profissão que tá em extinção, né? Sim. E é uma coisa que às vezes vem muito de mãe da filha, sabe? E esse ciclo já se encerrou, e aí tá difícil isso. Uma dor também, né, de quem fabrica. Lógico. De encontrar pessoas para produzir as peças. Porque então, é no volume mais também, né? E muita máquina, né? Muita máquina faz ali, né? Antes não. E a relação do digital, assim? Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de comprar roupa online, algumas, né? Tipo assim, você vai comprar uma blusinha, ok, mas vou comprar um jeans, uma coisa que é mais... Você acha que as pessoas estão comprando muito online e deixando de ir na loja mesmo física? Tem muita gente que gosta de comprar online, ela não quer. Mesmo com esse problema de modelagem. Mesmo porque aí chega, experimenta, não dá certo, troca, né? Troca por outra coisa. Porque também é fácil a troca hoje em dia. E hoje o que a gente incentiva é essa experiência até a loja, né? Vai, experimenta, aprende, vê o caimento, faça combinações das cores, bate um papo ali gostoso na loja, que também é um momento pra você ali descontrair e tal. É tão gostoso você sair da loja com sacolas, de você é uma experiência. É uma experiência. Gente, e tem muita gente que pelo conforto, ou até mesmo pelo dia a dia, não consegue ter essa experiência. Tempo, né? Prefere comprar no online. Eu não gosto muito também de comprar no online, porque eu gosto de provar, eu gosto de ver a modelagem, caimento, não tenho paciência pra ficar trocando, devolve, escolhe outra coisa. Da loja te ajudar, né? E também tem essa questão de algumas lojas não terem profissionais capacitados para te atender. A gente perde. Isso é muito difícil. É muito difícil você ter uma mão de obra ali que entenda, que sabe que vai fazer uma consultoria, que vai te ajudar. Não, ela quer vender, ela empurra qualquer coisa e você... isso vai ficar lindo. Vai ficar lindo. E não está lindo, como eu já presenciei em alguns eventos que eu faço em lojas. Da vendedora falar que estava lindo e não estava. Tava, sabe? Que eu acho que as vendedoras, elas deveriam passar por uma consultora. Uma consultora. Uma mentoria mesmo, para aprender a lidar com pessoas. Né, quem lida com esse mercado sai na frente. Ela sai na frente, ela vai ter a informação, ela vai ter a experiência, ela vai ter esse cuidado com a sua cliente, né? Então não você, é sobre vender, você faz você dá uma experiência diferente para essa cliente. Não é só a venda. Não é chegou a pessoa ali, tipo, empurra que vai ficar ótimo e você leva para ocasião. Que a venda, eu ouvi uma coisa assim, a venda é transferência de sentimento. Cara, se você não comprar isso... E você fideliza. Se você for numa loja, for super bem atendido, a pessoa te ajudar, você volta. Óbvio. Você volta, porque você vai lembrar, né? Aquele varejão, sabe assim? O que eu não gosto é disso, de chegar e a pessoa vai jogando coisas em você. E não entende, né? E não entende. Ela não analisa o seu estilo, não analisa a sua temperatura de pele, não sabe o que vai ficar bom em você, joga qualquer coisa e no fim o resultado não é legal. Olá, lojistas, o negócio é o seguinte, vocês precisam ter um treinamento pra galera, porque realmente faz diferença. Faz diferença. Gente, o papo tá bom. Você sabe que já deu uma... Você tava com medo, né? Já deu uma hora aqui. Uma hora de bate-papo, tá? Mas a gente nem falou Eu nem olhei aqui, porque tem eu olhei aqui uma coisinha. Não, Eli, a gente sabia que ia ser um bate-papo delícia com você. Ficou à vontade. Ficou, né? Super, imagina. Aqui, ela tá aqui, só esperando as perguntinhas. Vamos, manda mais. Não, que delícia, gente. Eu acho que faz toda a diferença. Eu tenho certeza que a gente fala muito, né, da mulher que tá também em casa, naquela caixinha dela, fechada. E o seu trabalho, ele vai
trazer um outro olhar, Sim. vai dar uma esperança pra pessoa também, porque eu acho que é um conjunto de coisas, não é só, uma consultora de imagem pra me ensinar a comprar uma Não. roupa que combina com a minha cor. Não, é muito é além, É né? autoconhecimento, gente. É de dentro pra fora, né? A gente E você deve ouvir casos que as pessoas ficam felizes. feliz, assim, uma coisinha Muda. simples que você passa de informação, já faz uma transformação na vida da pessoa. E ela fala, nossa, eu nunca tinha pensado, nossa, como, né? Sim. Fez a diferença. E você, como teve a sua época do corporativo que ensinava suas amigas, ajudava, quem também tá em casa e de repente se interessa em conhecer mais do trabalho Sim. pra ajudar as outras amigas. sim. Fala, não, ei, a Belzinha é essa pessoa. Se eu tô, ela já olha e fala, opa, não, é que agora a gente não precisa, né, Bel? Agora a gente já tem a agora Amy que ela já tem. olha pra gente. Ai, gente, pude pendurar minha chuteira. Inclusive, vamos falar, né, dos nossos looks, que a nossa maravilhosa consultora aqui... Peraí, antes de terminar, vamos fazer uma perguntinha assim pra deixar ela mais na saia justa. Ai, meu Deus. Foi tudo fácil aqui. Olha, Ai. foi tudo fácil. Foi. Vai. Vamos dar um exemplo para as pessoas de uma pessoa assim conhecida na mídia. Não que erra, tá? Não vou falar que erra porque é sacanagem. Mas uma pessoa que sempre acerta no seu autoconhecimento. Uma pessoa que sempre acerta no look. Pronto. Você adora, você olha e fala assim, É, que ela você tá fala, sempre essa é uma incrível. inspiração. Ai, gente. A cor combina com ela, o cabelo combina, tudo combina com ela. Posso falar que eu sou fãzaça? Pode, deve. Silvia Brás. Maravilhosa. Ela é chiquérrima. Maravilhosa, sempre no gestalt alinhado, sabe? Ela não coloca qualquer coisa. Sim. Ela sabe o que faz Faz esse sentido pra trabalho. ela. Ela usa o que ela se identifica, o que ela gosta, o que ela se vê bonita, maravilhosa. Então eu sou fã, assim, adoro o trabalho dela e como ela traz a imagem, Uma leveza, uma né? leveza. Ela é chique. Ela é chiquíssima. Uma leveza, mas um poder ao mesmo poder, tempo. poderosa. Sim, ela influencia. Sim, sabe? Ela, sim. ela sabe. Ah, gente, que delícia! do céu! Foi uma delícia. Ai, delícia. E a gente quer que você deixe um recado pra mulherada. Sim, A gente e a tem sua uma- rede social de novo. É. Essa câmera aqui, ó, já dá aquele recado pra mulherada que tá lá em casa. O meu recado é para você que quer passar uma imagem, que deseja ter uma autoestima elevada. Se joga nas cores, entenda quem é você, conheça, busca esse conhecimento da sua característica de personalidade que vai fazer toda a diferença. E a autoconfiança, ela é sedutora. Maravilhosa. E suas redes sociais, então? @Eli_Mazzali. Ah, que linda! E temos presentinho pra Eli. Pra você, da nossa Obrigada, parceira e amiga Fernanda Diazer, que é da Defo. Essa linha de produtos incríveis que a gente ama, né, amiga? A Isso gente mesmo. adora. Aqui dentro tem um shampoo, um shampoo maravilhoso de tratamento e crescimento dos fios que você vai amar. Ai, gente, tô Eu precisando. uso, Nath usa. É. E tem também um voucher pra você ir na clínica dela. Olha que e aproveitar delícia! uma experiência, porque você merece ter uma experiência. Ai, gente, é muito bom, né? A gente ter esse momento, né, de cuidado, Sim, né? Acho que sim. Pra nós, a gente pra merece, nós, né? Colocar a gente na agenda, né? É isso aí. Bom, e os nossos looks, então, maravilhosos gente. da Lauren, da Bruna. Um beijo, Bru. Você tá arrasando aqui nos looks também. A gente tá se sentindo muito mais feliz, Nossa, né, Belzinha? gente, a gente tá amando. E a Bruna é uma querida também, né? E também temos aqui, ó, as nossas joias maravilhosas. Da Pazzi, né? Pazzi, né, Pazzi Eli? Joias. Pazzi Joias da Eu Clau. combino com Rosé, né, Eli? Combina. Eu gostei muito Viu? também. Eu combino com Rosé, tá? Vem cá, abrindo a paleta dela um pouco mais que a Eli tá trazendo isso pra gente. E logicamente agradecendo essa mulher obrigada. incrível que tá aqui. Maravilhosa. Nossa consultora de imagem. Agradecendo também a Videofly, produtora que cuida dos nossos conteúdos com muito carinho. Estamos muito felizes mais um episódio, né, Belzinha? É isso Minha aí. parceira. linda. Mais tá gelada ainda? Já Nossa. Ó, mostra os anéis aqui, que a gente tá cheio dos anéis aqui. Maravilhosa. O anel que me representa. Todo colorido, Todo todo colorido. cheio das cores. Maravilhosa. Obrigada, Obrigada Eli, a mais uma vocês, vez. meninas. Foi uma Obrigada por delícia. cuidar da gente, assim. Oh, É isso mesmo. tão difícil, Sempre. né? E a gente espera que vocês tenham gostado de mais um episódio. Já comenta aqui embaixo se você também gosta dessa parte de coloração, se você é uma da paletas, igual ela falou lá, mais quietinha ou mais energética. Se você acumula muita roupa em casa também, vamos fazer umas doações aí que também é bom. Isso aí.
Entre em contato com a Eli, que ela vai te ajudar com certeza. Já aproveitem, gente. Curte, comenta, compartilha esses conteúdos que pra gente é muito importante, né, Nath? É isso aí. Um beijo pra vocês, Beijo. até o próximo. Até.